Olá, que bom que você está aqui no Encontro Rápido dessa semana. Semana passada, eu comecei o vídeo fazendo uma pergunta para você. Como se confia em Deus? E nós meditamos um pouquinho sobre isso. E hoje, nós vamos começar também pensando sobre perguntas. Mas não são as minhas perguntas, são as perguntas de Deus. Se nós olharmos ao longo da Bíblia, Deus ele faz perguntas ao ser humano em diversos momentos. Ele fez uma pergunta para Adão e Eva. Quando eles haviam pecado e Deus foi visitá-los no jardim, Deus chamou por Adão e disse: Adão, onde tu está? Mais para frente, quando Caim matou Abel, Deus chamou por Caim e falou: Caim, onde está Abel? E se nós olharmos um pouquinho mais para frente, quando Josué, o povo de Israel, perdeu a batalha para o povo de Ai, e Josué ficou muito triste, chorou e ficou desanimado, e Deus chegou para ele e perguntou: Josué, por que tu está assim? Deus fez uma pergunta para Elias, quando Elias foi lá para a caverna, depressivo, com medo. Deus perguntou: o que está acontecendo, Elias? Jesus também fez muitas perguntas quando Jesus estava entre nós. Quando a mulher com fluxo de sangue tocou na orla da veste de Cristo e ela foi curada, Jesus de repente para toda a multidão e pergunta: quem me tocou? E Jesus ele fez uma pergunta interessante também para um homem chamado Bartimeu. Eu já gravei um vídeo sobre Bartimeu algumas semanas atrás, algum tempo atrás. Se você não viu, entra lá no canal do Encontro Rápido para você ver. Mas voltando à pergunta de Jesus para Bartimeu, Jesus fez a seguinte pergunta para Bartimeu: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Quando a gente lê essa pergunta de Jesus, nós podemos pensar: mas Jesus, o senhor era um homem inteligente, como é que faz uma pergunta dessas para Bartimeu? Bartimeu era cego, e ser cego na época de Bartimeu era algo terrível, porque os cegos, assim como as outras pessoas aleijadas, as pessoas com outras deficiências, sofriam muito preconceito. E Bartimeu, além de ser cego, ele nasceu cego, o que agravava um pouco mais o preconceito em relação a ele, porque a crença da época, as pessoas achavam que na família dele tinha um grande pecado, e ele estava pagando por causa disso. E era horrível viver como Bartimeu vivia. Ele não podia trabalhar, ele não podia ter família, ele era um mendigo, as pessoas o rejeitavam, ele vivia à margem da sociedade, porque ele era cego. E tudo o que ele queria era deixar essa vida para trás. E Jesus chega diante de Bartimeu, quando Bartimeu está diante de Jesus, e Jesus lhe pergunta: o que queres que eu te faça? Não parece uma pergunta um tanto óbvia? É óbvio, Jesus, que Bartimeu queria ver. Mas vamos fazer um exercício de imaginação aqui. Bartimeu, ele sabia viver como um cego. Ele foi cego a vida inteira. Ele se movimentava da cidade como um cego. Ele não tinha trabalho porque ele era um cego e ele dependia da caridade das pessoas para sobreviver. Bartimeu talvez não tivesse família, a Bíblia não nos diz. Mas a vida de Bartimeu era a vida de um cego, ele sabia viver como um cego. Mas quando Jesus o tocou e ele foi curado, a Bíblia não nos dá mais detalhes, mas vamos imaginar. Bartimeu agora, ele precisava viver. Bartimeu agora talvez precisasse de um emprego, mas o que Bartimeu iria fazer? Porque ele não tinha uma profissão, ele era um mendigo. Quem agora ia dar esmolas para um cego que agora pode enxergar? A vida de Bartimeu mudou completamente. Bartimeu sabia se movimentar na cidade estando cego, mas ele não sabia se movimentar enxergando. A vida de Bartimeu mudou completamente. E Bartimeu entendeu a pergunta de Jesus. A pergunta: o que queres que eu te faça, nesse momento começou a fazer sentido. Queridos, quando Jesus toca na nossa vida, tudo muda. Não muda só um pouquinho, muda tudo. E Jesus, ao tocar em Bartimeu, não apenas lhe deu a visão, mas lhe deu uma nova vida, uma vida diferente. E a mesma coisa Jesus pergunta para mim e para ti hoje: o que queres que eu te faça? Sabe, nós precisamos ter a coragem de Bartimeu e dizer para Jesus: mestre, eu quero ver. Muita gente escolhe não fazer de conta que Jesus não está falando nada, porque ver, queridos, nos causa um certo desconforto. Sabe por quê? Quando nós estamos na escuridão, nós não vemos onde está a bagunça, onde está a sujeira, onde está o problema. Mas quando nós acendemos a luz, tudo fica muito claro para a gente. E hoje Jesus está perguntando para mim e para você: filho, o que queres que eu te faça? E ele espera que nós possamos dizer para ele: mestre, eu quero ver. O fato é que se nós dissermos isso para Jesus, ele vai acender a luz da nossa vida. E nós vamos ver tudo o que está errado, tudo o que está fora do lugar, tudo o que está diferente. Sabe, esse é o porquê muitas pessoas não seguem Jesus.
Muitas pessoas, quando Jesus acende a luz da vida delas, elas percebem o que está errado e elas decidem apagar a luz de novo, porque preferem ficar no conforto. Queridos, nós precisamos ver para que possamos mudar. Sabe, Jesus é a luz do mundo e não tem como eu seguir a luz do mundo estando na escuridão. Porque às vezes é exatamente isso que nós fazemos. Nós pegamos Jesus e pensamos assim, eu preciso de um Jesus que me ame, que me dê o que eu preciso, que me faça milagres na minha vida. Mas eu não preciso de um Jesus que tenha mandamentos, que tenha regras. Eu não preciso disso. E nós queremos seguir Jesus sem estar na luz. Queridos, o chamado de Jesus hoje é para que venhamos para a luz. Porque só quem está na luz consegue seguir quem é a luz. Nós não podemos seguir Jesus estando nas trevas. Sabe, não adianta nada eu dizer que eu sou cristão, não adianta nada eu dizer que eu leio a Bíblia, não adianta nada essas coisas, porque no final das contas o que realmente vale é o quanto Jesus pôde mudar a minha vida, é o quanto eu estava na luz. Queridos, então hoje a pergunta de Jesus para mim e para você é: o que queres que eu te faça? Que nós tenhamos a coragem de Bartimeu. Bartimeu foi um corajoso, sabe? Que nós tenhamos a coragem de Bartimeu e possamos dizer: Mestre, hoje, Senhor, eu quero ver. E quando Ele acender a luz na nossa vida, que nós possamos ver tudo o que está errado e possamos mudar. Porque Jesus não quer que nós venhamos a viver enganados. Às vezes nós nos enganamos. Nós pensamos, porque eu sou um cristão, tá tudo certo. Porque eu sigo alguns mandamentos, tá tudo certo. Não tá tudo certo não, queridos. Não tem como seguir a luz estando na escuridão. Então hoje a pergunta é: o que queres que eu te faça? Sejamos corajosos e digamos ao Mestre: hoje, Mestre, hoje, Senhor Jesus, eu quero ver.